Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, nessa semana de intervenção do Rio de Janeiro. Mas, ministro, nem só de segurança pública vive o governo. Hoje, o marqueteiro Elcinho Mouco, como nós lembramos no início do programa, falou da perspectiva de candidatura aí do presidente Michel Temer. O senhor é muito amigo do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é outro pré-candidato a presidente dentro da base do governo. Tem aí ainda Rodrigo Maia, Geraldo Alckmin, que está mais distante do governo nesse momento. Como é que isso vai se encaminhar? O senhor acredita que o presidente Michel Temer possa ser o nome aí para tentar representar esse legado do governo, caso a intervenção dê certo? Bom, agora isso aí é terreno minado, porque eu não sou conselheiro político, não sou analista político. E nem, o senhor é candidato? Eu sou candidato a presidente do Flamengo, se eles deixarem. Ou do Atlético Mineiro. É melhor do Atlético. Não, eu joguei no Atlético, mas não sou do Rio. Mas, enfim, eu diria o seguinte, do ponto de vista constitucional e legal, não há impedimento algum para que o presidente Michel Temer seja candidato à reeleição. Nenhum. Do ponto de vista, digamos, político-administrativo, é natural que no regime constitucional da reeleição, que o chefe executivo, prefeito, governador ou presidente da República, que possa ser candidato à reeleição, seja posto no mercado eleitoral como possível candidato à reeleição. No mínimo, se esse prefeito, governador ou presidente que pode ser candidato à reeleição não o seja, ele se torna o eleitor mais importante. Porque ele tem todo o renome que construiu toda na administração para transferir o prestígio a um candidato à sua escolha. Mas no momento o presidente está com uma avaliação muito baixa, né, para fazer essa transferência. E o que a gente percebe é que alguns estão querendo ficar distante do governo. Eu acho que estão fazendo isso, estão cometendo um grande erro. Por quê? Porque os números econômicos, o quadro econômico está melhorando muito. Aí eu volto à famosa frase do James Carville, que era o consultor político do presidente Clinton. It's the economy, stupid. Ou seja, é a economia. Não preciso usar o xingamento depois, é a economia. Não é? Os números estão aí, o mercado reconhece. Vou até entrar aqui só para citar, não vou entrar nesse tema, só para citá-lo. Né? A própria não votação da Previdência, reforma da Previdência nos próximos meses, já está precificada no mercado. O mercado já sabia dessa possibilidade, então já está precificado na linguagem do economês. Então, conforme vai melhorando, vai mudando a percepção. E depois, a opinião pública em eleição está muito distante. Eu me recordo lá atrás, em 82, quando o Brasil ia pela primeira vez, depois de muito tempo, eleição direta para governador, que no Rio de Janeiro, a deputada, professora queridíssima, conhecida de todo o Rio de Janeiro, Sandra Cavalcante, disparava com mais de 50% da preferência. E quando chegou no dia da eleição, o Wellington Moreira Franco, que nem candidato era naquela ocasião, ele só foi candidato em agosto, quase ganha a eleição de Brizola. E ela ficou num percentual muito menor. Então, muita coisa pode mudar daqui até lá. O próprio sucesso da intervenção. Isso afeta o prestígio da administração. É uma coragem, uma ousadia política e administrativa. É a primeira ação do governo que tem 80% de aprovação? A intervenção? Se é a primeira que atinge 80%, não sei dizer. Não sei dizer. Agora, ministro... Mas é uma grande... Então, você vê que há medidas, né? O trabalho em Roraima, por exemplo, um trabalho humanitário que toca no coração dos engajados na política de direitos humanos. O Brasil está absorvendo centenas de milhares de venezuelanos. O Brasil é porta aberta ao imigrante. Deve ter visto a notícia hoje que já quase 600 venezuelanos já encontraram emprego em Amazonas e São Paulo. É uma medida tão importante. O governador Alckmin ligou para o presidente Temer no dia seguinte da viagem a Roraima e disse que São Paulo está de portas abertas para absorver venezuelanos. Então, juntando isso tudo, é um caldo político que a gente não sabe o que vai acontecer. As convenções serão em julho. A escolha de candidatos é quase agosto. Então tem muita coisa para acontecer. O processo está atrasado, né, ministro? Em outras eleições, todo mundo já sabia quem eram os candidatos ali favoritos e agora o processo está aberto. Ministro, acha que existe chance do ex-presidente Lula pelo menos registrar a sua candidatura? Do ponto de vista jurídico, não há a menor chance. É zero. Por quê?
Porque ele é inelegível. Ele está em curso na lei da ficha limpa. Ele está em face com condenação em segunda instância. Tem a condenação o presidente do TSE disse que vai rejeitar o pedido de registro de ofício. Quer dizer, aí seria a defesa do ex-presidente Lula que tem que correr atrás, né, do registro. Eu não vou nem especular, porque a coisa é muito simples. Em face da Constituição, em face da lei, Lula é inelegível. Ponto. Eu não vou especular mais nada. Ou seja, então o PT precisa encontrar outro candidato. O PT sabe disso. O PT tem grandes juristas, alguns são meus ex-alunos. Eles sabem disso. Eles estão construindo um discurso político. E é muito compreensível o que eles estão fazendo, enquanto o discurso político. Eles têm que fazer um discurso político de reconstrução. E é isso que eles estão fazendo. Eles são hábeis. Mas aquela possibilidade que existe na lei, uma possibilidade que existe na lei de uma candidatura subjúdice e tal, de um registro de candidatura? Existe candidatura subjúdice quando há dúvida sobre a elegibilidade. É diferente, é inverso. Então, na dúvida da elegibilidade, já permite que o candidato concorra. Mas no caso do ex-presidente Lula, para mim, não há dúvida alguma. Inelegível, ponto. Isso acaba confundindo o eleitor e o próprio processo político, né? Mas aí é o que eu disse, é o discurso político que devo admitir. Não é inepto do PT, de reconstrução do seu espaço político. E tem que convencer o eleitor que não conhece a Constituição, conhece a lei. E o grande eleitorado do PT são as camadas CDE, as que menos conhecem a regra eleitoral, as que menos estão afeitas a ler, estudar, se informam, se contentem em ouvir o discurso do partido, eles estão sendo manipulados. Agora, mas quando chegar a hora da verdade, segunda quinzena de julho, eles sabem que terão que ter outro candidato. Agora, ministro, como é que vai se fazer em relação ao financiamento das campanhas? O que a gente percebe é que os partidos já começam a pegar o dinheiro, os deputados já estão perguntando quem é que vai me dar mais aí, porque já tem uma janela para troca de partido, e já tem muita gente lá no Congresso falando assim, se o partido Y ou Z me der mais dinheiro para a campanha, eu vou para aquele partido. Aí está um leilão, 2 milhões, 1 milhão, não, olha, se me der 2 milhões, eu vou para o seu partido, não, se der 1 milhão. Enfim, isso está começando a acontecer ali no Congresso, essa conversa está começando a correr, e a gente percebe que vai haver, da parte dos presidentes de partido, uma preferência para financiamento das candidaturas para deputado federal, porque o número de deputados federais é que define tempo de televisão e valor do fundo partidário que cabe a cada legenda. E como é que vai ficar isso? Isso vai virar um mercado? O que está acontecendo é normal do processo eleitoral. Agora, sim, quem define o valor da dotação orçamentária do fundo partidário, quem define o tempo de televisão é o deputado federal. Porém, todavia, quem elege o deputado federal é o deputado estadual. E quem elege o deputado estadual é o prefeito, que agora não é candidato. Então, sim, esses dois critérios são de deputado federal, mas o grande eleitor do deputado federal é o deputado estadual, historicamente. Então, eles vão ter que começar financiando as campanhas dos deputados estaduais. Eles têm que buscar um equilíbrio. Cada partido buscará seu equilíbrio. Agora, qual partido buscar a razão desse motivo, não me preocupa, é parte do jogo político. Eu não participo do discurso de desconstrução do Congresso Nacional. Eu acho que a grande agressão que o Brasil vive na democracia é tomar o Mensalão e o Lava Jato como instrumento de desconstrução do Congresso Nacional. Fazia de meia dúzia ou 20 ou 30 réus desses dois processos uma referência de padrão de Congresso Nacional. Não é assim o Congresso Nacional. Então, não são assim as Assembleias Legislativas. Nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso de pessoas muito populares, muito queridinhas da mídia. O procurador Deltan Dallagnol, que disse na semana passada, disse essa semana, desconstruir o Congresso Nacional e desconstruir a democracia. Eu sou mais velho de todos aqui. Me lembro quando garoto, na década de 50, só ouvia discurso contra o Congresso Nacional. Só ouvia falar mal de deputado. Eu fui criado na juventude ouvindo isso. O que aconteceu? 64 Congresso fechado. O que restou do regime autoritário? Muito pouco para o tecido social, muito pouco para a democracia. Foi, como o próprio Tancredo Neves reconheceu, um grande avanço material, econômico, de engenharia, mas no tecido sociológico básico da democracia não houve herança. Então nós não podemos fazer esse discurso de desconstrução. Tem gente ruim? Tem. Então, que o eleitorado acorde, que o eleitorado seja alertado, que esses que estão fazendo discurso de desconstrução sejam vistos apenas como
provocadores de uma reflexão. Se eles forem tomados como provocadores de uma reflexão, eu aplaudo. Se eles forem tomados, ou se pretenderem ser desconstrutores da democracia, eu me faço adversário. O porta-voz ali da Câmara dos Deputados, nesta defesa da Câmara, foi o deputado Fábio Ramalho, o vice-presidente, né? O presidente Rodrigo Maia não viu ou não quis defender a própria casa. Mas, ministro, o grande debate que se faz e já se transformou numa palavra muito simples, né? O ativismo judicial. O senhor acha que está acontecendo isso? O que a gente vê, ministro, e recebe reclamações, é de que no interior os juízes e os promotores estão mandando, alguns até mais do que prefeitos, definem onde vai ter o ponto de ônibus e tal. Isso virou uma geral no Brasil? Está tendo mesmo esse ativismo? Desnomeando o ministro, inclusive? Vamos dizer o seguinte. Quantas horas eu tenho para responder essa pergunta? Porque ela tem um viés sociológico, e ela tem um viés de teoria da Constituição, que é fantástico. O positivismo, o neopositivismo, o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, são 4 Não vertentes. É por acaso que eles estão assim, né? Não, eu diria o seguinte, o Mensalão e o Petrolão, a Lava Jato, serviram para desconstruir a política, desconstruir a democracia. Ora, na política, na sociologia, assim como no mundo físico, não há vácuo. Se o Executivo sofre a crítica às investigações que sofre, com impeachment, 2 impeachments, um período histórico muito pequeno, 2 impeachments de presidente da República, não é? Tantos parlamentares sob investigação. Tudo presos, quanto presidentes Petrolão, da Câmara, 2 presidentes Petrolão, da Câmara. Mensalão, tudo isso contando, e a mídia informando bem, que é seu papel, os fatos, interpretar o fato é uma coisa, mas o fato posto na mídia, os fatos são verdadeiros. Então, há um descrédito muito grande de executivo e legislativo nos municípios, nos estados e na União. Sim, este é o nosso grande adversário para quem está em função pública. Superar a descrença, voltar a ganhar confiança de que você é bem intencionado. Agora, nesse vácuo entrou o juiz, em parceria com o Ministério Público, o ativismo judicial, um dos grandes provocadores é o Ministério Público. Só funciona judicial assim. barra Você acha Ministério que Público. a política ficou refém do Ministério Público e dos juízes? A política é refém de si mesma, pelo que ela fez. A cobrança chegou, o preço chegou. E você tem Ministério Público e Judiciário ocupando esse espaço político. Aí, digo, aquela história dos 4 ramos do estudo da compreensão do direito. Você tem um neoconstitucionalismo ativista, ou seja, se o Congresso não faz a lei, o juiz faz a lei. Se o Executivo não baixa o regulamento, o juiz baixa o regulamento. Na verdade, eles estão... Mas são sempre provocados, né? Eles estão sendo provocados eticamente, eles estão sendo provocados por uma demanda de opinião pública. Se o Legislativo se cala, o Executivo não consegue, o juiz defere. Tem que ser visto nesse conjunto. E hoje você tem uma linha de compreensão do direito brasileiro, do direito da Constituição em particular, e que não permite o juiz dizer não posso atender o pedido, não posso examinar o pedido. Eu tenho que responder ao pedido. Se há uma norma constitucional, ela tem que ser executada. Se não tem lei que manda executar, o juiz manda executar. Agora, então, na política, ministro, reação ao vácuo. Há uma defesa dos próprios políticos. A gente vê que os partidos estão mais fechados, né? Dificuldade de entrada de novos e principalmente o controle do fundo partidário, que é a gasolina da campanha eleitoral. Quer dizer, o presidente do partido, a executiva do partido terá uma influência muito forte na eleição de novos deputados e de deputados, né? Quer dizer, os partidos estão fechados, a expectativa é de que não haverá renovação do Congresso Nacional, como se pensa. Os partidos sempre foram fechados. Todos os partidos sempre foram fechados. Todos os partidos sempre tiveram donos. Um eram mais sofisticados, outros eram menos sofisticados. Um era unipoder, outro era multipoder, mas sempre foi. O Mauro Salles contava essa história lá atrás, quando ele era rapazinho, começando a vida, e era secretário do PSD, das sessões do PSD Mineiro. Né? Enquanto a ata não fosse acordada e assinada, não se abria a sessão pública. Ou seja, Tancredo Neves, os outros grandes nomes do PSD Mineiro, ou acordava tudo ou não abria a sessão pública. Acordava antes, né? Resolvia antes. E sempre foi assim. Você pode pegar qualquer partido. Pode abrir uma reunião sem saber o final dela. Então, isso sempre houve. Sempre houve. Agora, a renovação maior ou menor, a renovação histórica entre 45, 52, 48, 54. O senhor acha que vai repetir? Tradicional. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, ministro, uma coisa que a gente percebe aí nessa coisa, o senhor citou a Lava Jato,
quanto tempo, o senhor que é um especialista, quanto tempo a gente ainda tem aí de investigação pela frente? Porque parece que esse negócio não acaba nunca. Quando você pensa que a Lava Jato está acabando, vem mais um escândalo, como dizia o ministro Teori, puxa uma pena, vem uma galinha. Como é que fica isso? Quanto tempo mais, na sua avaliação? Eu acho que a Lava Jato deve operar pelo tempo que for necessário. Ela não pode se dar tempo. Ela tem que operar pelo tempo que for necessário. Para isso ela dispõe dos meios. O Ministério Público é ativo, a Polícia Federal dispõe dos meios necessários de orçamento e pessoal. Nunca faltou, nem faltará. De modo que é preciso passar o Brasil. Quanto tempo vai levar o Brasil para passar limpo, eu não sei. Agora, faço a provocação, repito, que eu fiz várias vezes. O primeiro grande passo para a sociedade passar o Brasil a limpo, independentemente do trabalho notável do Ministério Público e do Judiciário, é a eleição do dia 7 de outubro. É votar sabendo que vai votar no candidato, mas aquele candidato está respondendo o processo. Aquele candidato já foi condenado. Aí é que vem o desafio. Não vamos esquecer aquela eleição que em São Paulo, que é o estado mais rico, 1/3 do PIB brasileiro, aquela eleição em que todos, menos um dos réus do mensalão, foram reeleitos deputados federais. Vários acabaram na cadeia, mas vieram com mandato popular. Então aí é que está. A pergunta para 7 de outubro, muito mais importante para mim, enquanto brasileiro, é se tudo quanto a mídia noticia, factualmente, está chegando no grande corpo do eleitorado para que ele faça uma escolha consciente de quem eleger no dia 7 de outubro. Pois é, a transparência e diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, nós levamos até vocês detalhes para esta decisão. Eu queria agradecer muito o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, que interrompeu a sua agenda muito cheia nesta semana. E a semana não acabou. A semana não acabou. Para essa conversa aqui na Rede Vida. Obrigado, ministro. A alegria foi minha, obrigado pelo convite. Obrigado, Denise, obrigado, Zé Maria. Pois é, a conversa foi boa. E nessa mesa redonda, a minha parceira Denise, obrigado. Boa noite, Denise. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, ministro. Já fica o convite para o senhor voltar antes do final do ano para fazer um balanço dessa intervenção para nós assim aqui. Será. Tá bom? E para você que nos assistiu, uma boa noite e obrigado pela audiência. E eu queria agradecer muito as participações aqui, as perguntas eu vou encaminhar para o ministro, foram várias perguntas, mas evidentemente não há tempo, se a gente ficasse aqui uma semana fazendo um programa com o ministro. Olha, muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, boa noite.